Bom, a questão, ela te pede fazer um cruzamento com dois genótipos, né? Um é indivíduo heterozigoto para as duas características e o outro heterozigoto para a primeira característica e homozigoto recessivo para a segunda característica. Eu já deixei a questão montada aqui para ficar mais fácil. O que eu fiz? Eu coloquei a característica A e a característica B, né? A característica A, botei aqui aqueles que vão ter o padrão dominante para essa característica, eu já sei que são esses. Aqueles que vão ter o padrão recessivo para essa característica, eu já sei que é esse. A mesma coisa eu fiz aqui para a característica 2. E aí os que são dominantes para essa característica eu botei dominante B, e os que são recessivos para essa característica eu botei recessivo B. Assim como para a característica 1. Aquele que é dominante para a característica 1 eu botei dominante A, e aquele que é recessivo para a característica A eu botei RA, para ficar mais fácil da gente trabalhar assim. E aí vamos fazer o cruzamento. O cruzamento aqui eu optei por não fazer o clássico, que é o de aquele quadro gigantesco em que tu faz as combinações possíveis. Eu prefiro fazer o do jeito que eu considero o jeito mais fácil, por isso que eu coloquei aqui o jeito mais fácil. Qual é o jeito mais fácil? Tu desmembrar esse cruzamento. Tu primeiro fazer o cruzamento entre os genes complementares. Por exemplo, eu primeiro fazer o cruzamento entre o gene A, os alelos do gene A, e depois o cruzamento entre os alelos do gene B. Por exemplo, se eu fizer o cruzamento só entre os alelos do gene A, eu tenho quantas combinações possíveis? Eu tenho 3 combinações possíveis, certo? Ó, eu tenho 3 combinações possíveis aqui. Se eu fizer para o B agora, eu tenho quantas combinações possíveis? Tenho 2 combinações possíveis. E aí, para achar o genótipo fica fácil. Eu pego as 3 que eu tenho para o gene A, as 3 combinações possíveis para o gene A, vezes as 2 combinações possíveis para o gene B. Vai dar quanto? 6. Então, esse aqui é a quantidade de genótipos possíveis a partir desse cruzamento aqui. Lembra sempre daquela regra do E. Eu quero dois eventos simultâneos. Então, eu multiplico. Que eventos simultâneos são esses? O cruzamento entre os A's e o cruzamento entre os B's. O resultado é 3 e 2, são eventos simultâneos, multiplico e dá 6. Por fenótipo é o mesmo raciocínio, já até deixei aqui no gatilho. Por exemplo, se eu for cruzar só o A, eu tenho quantos fenótipos possíveis desse cruzamento? Só 2, que é aquele dominante A e o recessivo A. Eu tenho quantos? 2 fenótipos possíveis. Se eu for cruzar o B, eu tenho quantos fenótipos possíveis para o B? 2 também, não? Esse aqui seria o dominante B e esse aqui seria o recessivo B. Quantos fenótipos possíveis? 2. Então, fica como? 2 vezes 2 fica igual a 4. Quantidade de fenótipos possíveis aí para essa questão. E aí acaba sendo o gabarito B. É isto.